Olá, caro amigo aqui do Suprema Contabilidade. Hoje nós vamos estar aqui falando a respeito da reforma trabalhista, que é a Lei 13.467 de 2017, que foi aprovada recentemente. E nós vamos estar falando aqui, abordando de uma forma assim, bem resumida, bem prática, de uma forma também didática, para que você possa ter uma boa noção do que alterou. Nós vamos falar apenas dos aspectos mais relevantes, aqueles mais importantes que afetam aí o dia a dia dos trabalhadores e também na empresa. Então nós vamos começar aqui falando a respeito das horas itinerárias, tempo à disposição, intervalo para descanso, trabalho intermitente, home office, férias, demissão, indenização por danos morais, a contribuição sindical, banco de horas. São esses os aspectos principais que nós vamos estar aqui abordando e detalhando para você. Vamos começar pelas horas itinerárias. Como era? O tempo de deslocamento do transporte, quando ele era oferecido pela empresa, normalmente empresas estabelecidas em lugares de difícil acesso, então ela colocava veículos à disposição do funcionário para fazer o seu transporte. E o período, desde quando o funcionário fazia o embarque até ele chegar na empresa, então isso já computava na jornada de trabalho, bem como no término do expediente, quando ele embarcava na condução e se deslocava até a sua residência, também esse trajeto, esse percurso estava embutido, era considerado como jornada de trabalho. Isso na lei antiga. Na nova, como fica? Não é mais computado como tempo de trabalho e nem considerado mais como tempo à disposição da empresa. Um outro aspecto que mudou, falando aqui acerca do tempo à disposição, então nós tínhamos na CLT que ela considerava que quando o funcionário estava na empresa aguardando ordens para executar tarefas, ou até mesmo quando se encerrava o expediente, ele ficava ali aguardando, matando ali um tempinho até ali para a faculdade, ou de repente o tempo estava chuvoso, ele aguardava um pouco dentro das dependências ali da empresa, por iniciativa própria sua, isso tudo estava considerando ainda como se ele tivesse à disposição da empresa. Na nova regra, o que mudou é que esse tempo não é mais considerado como à disposição, quando então o funcionário buscar sua proteção pessoal, ou no caso de segurança em vias públicas, más condições climáticas, ou até mesmo para práticas religiosas, descanso, lazer, estudo, alimentação, higiene pessoal, ou até mesmo atividade de relacionamento social. Então tudo isso agora a lei está contemplando que não é mais tempo à disposição. Então agora a empresa pode permitir que o funcionário fique ali após o término do seu expediente, quem sabe ali usando o computador, internet, fazendo uma pesquisa, uns estudos, enfim, questões suas pessoais do funcionário e que agora finalmente não é mais considerado como tempo à disposição. Então foi corrigido isso com a reforma trabalhista. Um outro aspecto que mudou é o intervalo para descanso. Então como era? O trabalhador, quando ele exercia uma jornada diária de 8 horas, ele tinha direito a no mínimo 1 hora de intervalo e no máximo 2 para repouso e alimentação. Na nova regra, como ficou? Esse período pode ser reduzido para 30 minutos, que era de 1 hora, e pode ser, desde que conste isso em convenção coletiva ou autorizado pelo Ministério do Trabalho. Então isso é benéfico para o trabalhador. Numa cidade grande, por exemplo, em vez dele sair às 18 horas, ele pode sair às 17h30. Em vez de fazer 1 hora de intervalo de almoço, ele pode agora fazer 30 minutos e saindo 30 minutos mais cedo no final do expediente. Então isso acaba sendo significativo para ele, que vai evitar aquele horário de maior tráfego de veículos. Então isso é benéfico. O funcionário não precisa de ficar lá 1 hora esperando, terminou de fazer seu almoço e tem que ficar lá parado 1 hora, sendo que ele pode fazer com meia hora e no final do expediente, então ele tem esse direito, esse benefício de agora ele vai meia hora mais cedo para casa. Então isso é o que mudou. Em relação ao trabalho intermitente, então como era? Simplesmente não era contemplado na legislação. Não havia previsão legal nenhuma. E quem são esses profissionais abrangidos? Podemos aqui exemplificar garçons, por exemplo. Então eles eram cadastrados em 10, 12, até mesmo 15 bufês. E o trabalho é esporádico, então não é sempre, eles são cadastrados em 15, mas não são os 15 que chamam eles toda semana ou todo mês. Eles são cadastrados devidamente a essa eventualidade. Então uma semana é um buffet que chama, na outra semana é outro, e não tinha uma previsão legal. E agora não, com essa nova regra, ele pode ser pago então apenas pelo período trabalhado, recebendo por essas horas, que pode ser por hora ou diária,
sem uma jornada definida e vai receber somente pelo trabalho prestado e pode ser registrado, nada impede que ele seja registrado em todas essas empresas que ele presta esse serviço, esse trabalho de forma intermitente. Home office. Então, como era o home office? Também não havia previsão legal, não havia nada na legislação. E como é? Agora sim, pode ser formalizado, inclusive pode ser até detalhado, né, o contrato, como que fica a questão do gasto da energia elétrica, da internet, já que esse trabalho está sendo realizado na casa, na residência da pessoa. E existem várias atividades ou profissões que podem ser exercidas na casa do funcionário. Não há necessidade de funcionário se deslocar, sair de sua residência para ir na empresa para fazer um trabalho, por exemplo, de televendas, trabalhar com telemarketing. Pode trabalhar a partir da sua residência, telefonando para clientes, enviando e-mail, fazendo os contatos, né, atendendo via chat. Tudo isso a pessoa pode estar fazendo na sua casa e a legislação não contemplava e agora sim passa a ter esse benefício, né? Jornalistas, inclusive, né, que trabalham em suas residências e fazem lá suas digitações e editam lá os seus textos, suas matérias e encaminham para a publicação. Então não precisa, muitas atividades não precisa mais de um prédio, um edifício físico para os trabalhadores se reunirem ali para poder então executar as suas tarefas e finalmente então com a reforma trabalhista isso passou a ser contemplado. Férias. Férias também tivemos aqui uma alteração, que ela era de 30 dias, podendo ser até dividida em 2 períodos, desde que nenhum deles fosse inferior a 10 dias, que era o caso de quando acontecia as férias coletivas. Na nova regra, esse período pode ser dividido até em 3 etapas, em 3 períodos, desde que nenhum deles tenha menos que 5 dias e pelo menos um período contempla aí 14 dias seguidos, né? E também o que mudou é que é vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede um feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Então o trabalhador não pode iniciar suas férias 2 dias antes de um feriado ou 2 dias antes do repouso semanal remunerado. Tem que ser um período, pelo menos a partir de 3 dias de antecedência. Na questão da demissão também houve alteração, que quando o trabalhador ele era demitido, então o empregador ele pagava lá uma multa de 40%, que esse funcionário sacava esses 40%, todo o saldo que foi depositado do FGTS também era sacado, tinha direito a um aviso prévio, né, com a possibilidade de trabalhar, ou então de indenizar esse período de 30 dias. Na nova regra, o contrato de trabalho ele pode ser extinto de comum acordo, com pagamento de metade do aviso prévio e também metade daquela multa dos 40%, né, sobre o saldo do FGTS. E o empregado ele pode movimentar até 80% do valor depositado pela empresa. Mas é claro que nessa situação ele não terá direito a efetuar então o saque do seguro-desemprego. Indenização por danos morais, também houve aqui alteração, que na regra antiga essa indenização era fixada a critério de um juiz. E na nova regra há uma limitação do valor ser pleiteado, né? Estabelece então ali um limite, um teto. E para as ofensas graves, então, que são cometidas pelos empregadores, deve ser de no máximo 50 vezes o último trabalho, o último salário do trabalhador. Então essa é a nova regra. A contribuição sindical, ela deixou de ser obrigatória. Então ela era obrigatória, o pagamento era feito uma vez por ano, através de um desconto de um dia do salário do empregado e era repassado para o sindicato. Na nova regra, passou a ser opcional. E desconto será permitido em folha de pagamento desde que seja devidamente então autorizado pelo empregado. Então os sindicatos agora terão aí que prestar serviços, né, para poder então motivar os trabalhadores a contribuir. É claro que ninguém vai querer contribuir para um sindicato que não presta serviço, que não tem uma contrapartida. Mas a partir de agora, como ela não é mais obrigatória, então os sindicatos eles vão ter que ir aí então trabalhar, ir a campo, visitar as empresas, os empregados para buscar ali filiação, autorização para arrecadar a sua contribuição sindical. Banco de horas, também houve alteração. Então como que era? Somente por acordo coletivo, né? Ou se estivesse em cláusulas, estabelecido em cláusulas na convenção coletiva. Na nova regra, poderá ser pactuado por acordo individual, com prazo de até 6 meses, ou seja, então o trabalhador ele faz a hora extra, e só que esse excedente não é remunerado, não é pago como hora extra, ele vai para um banco de horas e desde que seja compensado dentro desses 6 meses, então não tem necessidade de ser homologado no sindicato.
ou ainda através de um acordo coletivo, né, se não for compensar dentro de 6 meses, mas dentro de 1 ano, desde que isso conste, então, no acordo coletivo e também venha a ser, então, homologado. Esse acordo venha a ser homologado no sindicato. Rescisão do contrato de trabalho. Também houve aí uma alteração. Como era? Só tinha validade quando era homologado no Ministério do Trabalho, quando o funcionário tinha mais de 1 ano, ou também no sindicato da categoria. Na nova regra, poderá ser feita na própria empresa. Então, o prazo de pagamento dessas verbas, todos os prazos eles foram unificados para 10 dias em qualquer modalidade de rescisão contratual e pode ser feito aqui no próprio escritório de contabilidade ou na própria empresa, sem ter aquela necessidade de ir até o Ministério do Trabalho ou o sindicato para homologar. Reclamatória trabalhista. Também houve aqui alteração. Então, como era? O trabalhador ele podia faltar até 3 audiências judiciais e não tinha problema nenhum. Também os honorários referentes às perícias eram pagos pela União. E além disso, não havia também os custos para o funcionário ajuizar esta ação. Na nova regra, será obrigatório o comparecimento às audiências. E no caso de perder a ação, o empregado deverá ainda arcar com as custas e os processos e também os honorários do advogado. Então ele fica também impedido de questionar as verbas já pagas em rescisão de contrato de trabalho. Então ele vai poder requerer sim, mas sem exageros como acontecia. Nas petições trabalhistas, às vezes os funcionários exageravam, colocavam lá muitas coisas lá na petição que na prática ele não tinha como comprovar, ele não tinha feito. Então agora busca trazer aqui um pouco mais de equilíbrio, busca moralizar um pouco mais aí a questão da justiça do trabalho. Feriados. Também houve aqui uma alteração. Como era? Não tinha nada previsto na legislação. Mas nessa nova regra, então de acordo com o texto da lei, os acordos que forem expressos na convenção coletiva da categoria, eles podem prever a troca do dia de feriado e assim empurrar um dia de folga para uma segunda-feira ou para uma sexta-feira. Então aquele feriado que cai no meio de semana, numa quarta-feira, numa quinta ou numa terça, então pode ser feito esse acordo, em vez de descansar no dia do feriado, pode trabalhar normalmente e empurrar ele para uma sexta-feira ou para uma segunda-feira e assim ter aquele final de semana prolongado. Muito bem, pessoal, seria isso então aí as principais alterações que gostaríamos de estar aí comentando com você. Clique aqui na nossa fanpage, clique ali, curta, esteja sempre recebendo aí as atualizações e também temos disponível para você aqui um e-book, né? Você pode baixar gratuitamente aqui um e-book com todas essas informações que estivemos aqui resumidamente passando para você. Até mais, uma próxima oportunidade, quando estaremos novamente aqui tratando de assuntos importantes para o seu negócio, para a sua empresa. Até mais!